E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 22/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato alemão. Bayern contra Augsburg. O Bayern é o primeiro e o Augsburg o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Bayern venceu todos. Nos últimos 5 jogos, o Augsburg venceu 3 e empatou 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-2 para o Bayern. Palpite: casa vence no ao vivo. Jogo over, mais de 2 gols e meio. Bundesliga 2, Münster contra Köln. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Paderborn contra Nürnberg. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense é o 15º e tem chance de ser rebaixado. O Fortaleza é o 3º e ainda tem chance de ser campeão. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, jogando em casa, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 1-0 para o Fortaleza. O Fluminense está pagando 2,5, o empate 3,40 e o Fortaleza 3,60. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Série B. Temos 3 jogos e vale pontuar que as equipes não têm pretensões. Coritiba e Botafogo. O Coritiba é o 10º e o Botafogo 16º. Palpite: casa vence, empate anula. Avaí e Ponte Preta. O Avaí é o 11º e a Ponte Preta 17º, inclusive já caiu. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Ituano e Amazonas. O Ituano é o 18º e o Amazonas 12º. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Egípcio, Al-Ahly contra Al-Ittihad. O Al-Ahly é o primeiro e o Al-Ittihad o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ahly venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ittihad venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite: casa vence. Campeonato Espanhol, Getafe contra Valladolid. O Getafe é o 17º e o Valladolid o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Getafe empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Valladolid venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Francês, Mônaco contra Brest. O Mônaco é o 2º e o Brest 12º. Nos últimos 5 jogos, o Mônaco venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Brest venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. O Mônaco é pai do Brest, tendo vencido as últimas 7 partidas. Palpite: casa vence. PSG e Toulouse. O PSG é o primeiro e o Toulouse o 10º. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Toulouse venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite: casa vence. Campeonato Japonês, Urawa contra Kawasaki. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Mexicano, semifinais, Tijuana contra América. Nos últimos 5 jogos, o Tijuana venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite: fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo como os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.